Bom dia a todos, meus amados, meus amigos, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia, hoje 1º de abril. Oh glória! A palavra do Senhor aqui hoje está em Hebreus capítulo 12, no verso 2, na qual hoje, antes de mais nada, quero parabenizar os aniversariantes. Em primeiro lugar, a minha costela, osso do meu osso, carne da minha carne, minha esposa Andréa, na qual a minha linda esposa, muito obrigado a você por fazer parte da minha vida. Eu estou aqui hoje celebrando junto contigo, distante da nossa casa, distante do nosso, não tão distante do nosso país, mas estamos aqui no Paraguai, mas daqui a pouco na Argentina. Mas estou aqui para lhe dizer que eu regozijo e me alegro no Senhor, assim como diz o Salmista 118, verso 124. E vou aqui te dar um mimo, assim como eu faço para os meus amigos, mas você mais que especial, logicamente. Vou aqui somar seus dias de vida, por mais que para mulher geralmente não gosta de falar quantos anos de vida, mas minha esposa só para esse mimo de quantos dias de vida, mas você é livre em Cristo também para não ficar preocupada com isso. Mas se tivesse 50 anos, 18.250, mais 365, 18.500, 18.615, mais 13 anos bissextos, 18.628 dias de vida. Amor, parabéns, que Deus continue lhe abençoando. Sou muito grato ao Senhor por ter você ao meu lado. Glória. Espero em Cristo poder desfrutar da alegria de o quão bom e suave é viver em união com você, minha esposa. Parabéns e muitas felicidades. Estendo também ao meu sobrinho Mateus, ao meu primo Ademir, ao acho que é Adacino, casado com a Sandra, nossa prima. Parabéns a todos vocês, que Deus também conceda graça a vocês. E já aliança ao céu, ligo no trono da graça do Senhor, para que Ele possa voltar à terra, alcançando o coração de cada um de vocês, essa graça, e levando conhecimento do que Ele é, de Gênesis a Apocalipse, sobre a nossa vida. A palavra de Deus é um manual de vida, então que vocês também possam ser agraciados por esse conhecimento, configurando a vida de vocês no Senhor. Oh glória! Irmãos, e a palavra, assim como eu mencionei, que está em Hebreus 12, no verso 2, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Irmãos, e o que é isso? Caso da ignomínia? É caso da vergonha pública, porque ele foi cuspido, ele foi açoitado, ele foi chicoteado em praça pública, ou naquela passagem ali, naquele caminho. Então, irmãos, que possamos entender e compreender que o Senhor nosso Deus, Ele em vida, porque o Logos, que é o verbo, que é a própria palavra, que é o próprio Deus, Jesus é o caminho, Ele é a verdade, e esta verdade veio no meio de nós e fez tudo isso por nós. Glória. Irmãos, que possamos entender que Ele está à destra do Pai. E Gálatas nos ensina que não deve viver mais nós, mas Cristo viver em nós, e esse viver que vivemos agora, devemos viver pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Glória. Amém aos aniversariantes, e que vocês recebam por parte de Cristo, todos vocês, além dos aniversariantes, que vocês possam olhar firmemente para o autor e o consumador da fé, para todos, mas da fé de vocês,
que é o próprio Jesus, que ele não se importou de viver aquela passagem ali, aquele cálice que ele pediu a Deus: se possível, afaste de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a tua vontade. Então que nós todos possamos entender que Ele pode fazer a vontade dEle sobre nossas vidas, ou sobre a nossa vida, a vida de cada um. E que possamos estar firmes, assim como Hebreus 10:36 também nos ensina: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E a promessa do Senhor é dele estar conosco, dele ouvir a nossa voz lá no trono da graça dele, lá no seu trono, onde Jesus está. E se Jesus está em nós, nós também temos esse acesso. Glória. Que vocês então, todos vocês, esse vídeo vai ser um pouco mais curto, que eu estou aqui num espaço de alimentação, numa praça de alimentação do Shopping China no Paraguai, mas estou aqui, de certa forma, sendo de alguma forma continuando este devocional, tendo compromisso com vocês, levando essa palavra, e hoje em especial para minha esposa e para os demais aniversariantes. Eu vou orar no fechamento, mas eu gostaria de expressar mais uma vez que devemos olhar. Então, minha esposa, então Mateus, então Ademir, então Adácio, né? Primo, casado com a nossa prima Alessandra. Ele tem um apelido, mas amém. Que você receba também aí em Uberlândia, Minas Gerais. Que vocês, Ademir, você, Mateus, meu sobrinho, você, minha esposa, então que olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então tudo que passarmos aqui na terra, que a gente também não faça caso por isso. Não precisamos, a gente suporta a cruz da adversidade, que é muito menor do que a cruz do Calvário. A cruz da adversidade, das lutas que passamos aqui na terra. Mas que todos vocês entendam que temos um Deus que não vai deixar as lutas nos matar. Glória. Recebam por parte de Cristo este meu carinho nesse dia, essa palavra que está em Hebreus. Estude, pega a Bíblia, estude Hebreus. E Hebreus significa aqueles que atravessaram, aqueles que estão atravessando. Então estamos atravessando aqui na terra num plano de edificação, um plano salvífico, para que cheguemos no dia do juízo final aprovados, para testificar que o nosso nome, ou o nome daqueles que estão escritos no livro da vida. Oh, glória. E quero orar por todos vocês, além dos aniversariantes, todos vocês que seguem este canal. Pai eterno, em nome de Jesus, estamos aqui mais um dia, 1º de abril de 2026. Aos aniversariantes, começando pela minha esposa, Mateus, Ademir, e o esposo de Alessandra, da Sandra, minha prima, em Uberlândia, Minas Gerais. Acho que é Alcino o nome dele. Oh Pai, em nome de Jesus, que todos eles possam ser visitados pelo Senhor nessa manhã. O salmista diz ali em Salmo 118, no verso 124, que o Senhor escolheu esse dia e que devemos regozijar, nos alegrar no Senhor nesse dia. E que todos juntos possamos aliançar os céus, falar aos céus, que o Senhor possa visitá-los nesse dia e em todos os dias. Que o Senhor possa fazer um mover espiritual na vida deles. Que eles possam ter vida longa. Que eles possam ter inteligência, sabedoria, a saúde emocional, a saúde espiritual e até intelectual. Que eles possam crescer em graça e em conhecimento,
E agora estenda a todos os irmãos onde chegar esse devocional, onde chegar essa oração, seja hoje ou seja posteriormente através deste canal, que possam juntos entender, compreender os teus caminhos, viver o que está escrito de Gênesis 1, no verso 1 ao Apocalipse, no 22, a hora que termina ali a Bíblia Sagrada com um amém. Buscando, mais uma vez eu trago ao princípio, no princípio no hebraico, Bereshit, e depois o amém no hebraico, amém, e o B de Bereshit, e o em do final de amém, que forma bem, é o Filho. Que todos possam compreender que de Gênesis a Apocalipse está apontando para o Filho, não só pela Bíblia, mas toda e qualquer situação aqui na terra, e hoje regozijando e regozijados no Senhor pelos aniversários dos aniversariantes. E nós aqui que regozijemos, que nos alegremos pelo esse dia, por todos os dias, pela nossa passagem terrena, essa passagem de edificação, de crescimento espiritual. Então que possamos olhar firmemente no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que está à tua destra e que só temos acesso ao Senhor através dele, porque ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então esse trino, essa unicidade de Pai e Filho, e testifique em Espírito que é o Santo do Senhor em nós, para que possamos viver dias aprovados aqui na terra. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, e glórias a Deus pela vida de todos vocês. Beijo no coração, minha linda esposa. E a todos vocês, Mateus, Ademir e o esposo de Sandra. Ô, meu irmão, eu não gosto de chamar ninguém por apelido, mas também seu nome não é fácil de lembrar. Mas amém, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela vida de todos aqui deste canal, e que Deus continue abençoando a todos. Fiquem em paz. E qualquer coisa estou no privado. E tudo de bom. E até amanhã, com a permissão do nosso Senhor, consumador, autor e consumador da minha e da tua fé. E glórias damos ao Senhor. E eu dou glórias a Ele pela vida de cada um de vocês, onde eu tenho o privilégio de acessar a vida de vocês através deste devocional. Então recebam do Senhor, autor e consumador da minha fé, e que seja da fé de cada um de vocês, e que assim seja. Amém. E graças a Deus. Abraço.